Ele começou do zero e criou o império que mudou o mundo. John D. Rockefeller, o homem que transformou petróleo em poder. Num mundo iluminado por velas e movido a carvão, um homem viu um futuro brilhante e escuro, um futuro que fluía debaixo da terra. Esta é a história de como a ambição implacável de um único homem não só o tornou a pessoa mais rica da história moderna, mas também moldou o século XX e o nosso mundo como o conhecemos hoje. Para entender a ascensão de Rockefeller, precisamos voltar para meados do século XIX, nos Estados Unidos. Era uma época de mudanças frenéticas. A Guerra Civil tinha acabado de terminar, a indústria estava a explodir e o país expandia-se para o oeste. A principal fonte de luz à noite era o óleo de baleia, um recurso caro e cada vez mais escasso. As pessoas precisavam de uma alternativa mais barata e fiável. Foi então que entrou em cena o querosene, um produto derivado do petróleo bruto que podia ser queimado em lâmpadas. O primeiro poço de petróleo comercial foi perfurado na Pensilvânia em 1859, desencadeando uma verdadeira corrida ao ouro negro. Milhares de pessoas correram para os campos de petróleo, sonhando em enriquecer rapidamente. Era um cenário caótico, instável e brutalmente competitivo. E no meio deste caos, um jovem contabilista de Cleveland, Ohio, chamado John Davison Rockefeller, viu não a oportunidade de perfurar, mas a de refinar. Nascido em 1839 numa família modesta, Rockefeller aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da poupança. A sua mãe ensinou-lhe a disciplina e a fé, enquanto o seu pai, um vendedor ambulante, ensinou-lhe as artes da negociação e do risco. Ele era metódico, calculista e obcecado pela eficiência. Enquanto todos estavam focados em encontrar petróleo, Rockefeller percebeu que o verdadeiro dinheiro, o controle real, estava no passo seguinte: transformar o petróleo bruto num produto utilizável. Em 1863, com apenas 24 anos, ele investiu as suas economias numa pequena refinaria. Enquanto seus concorrentes operavam de forma desorganizada, Rockefeller aplicava sua mente metódica a cada detalhe do negócio. Ele não desperdiçava nada. Os subprodutos do processo de refinação que outros descartavam, como a gasolina e a vaselina, Rockefeller encontrava formas de os vender. Ele reinvestia cada cêntimo de lucro no negócio, expandindo a capacidade, melhorando a tecnologia e, acima de tudo, reduzindo os custos. A sua filosofia era simples. O caminho para a riqueza é garantir que gastas menos do que ganhas. Mas a sua verdadeira genialidade estratégica manifestou-se na forma como ele olhou para toda a indústria. Ele viu que o transporte era a chave. O petróleo precisava de ser transportado dos poços para as refinarias e depois para os mercados. E quem controlava o transporte, controlava o preço. Naquela época, as ferrovias eram os reis do transporte. Rockefeller, com o seu volume crescente de barris de petróleo, começou a negociar acordos secretos com as companhias ferroviárias. Ele prometia-lhes um volume constante e gigantesco de carga em troca de descontos significativos, conhecidos como rebates. Mas ele foi mais longe. Exigiu também que as ferrovias lhe pagassem uma taxa por cada barril que os seus concorrentes transportavam. Era uma jogada brutal. Não só os seus custos de transporte eram mais baixos, como também lucrava com o transporte dos seus rivais, tornando-os menos competitivos. Armado com esta vantagem esmagadora, Rockefeller iniciou a sua conquista. Em 1870, ele consolidou os seus interesses e fundou a Standard Oil Company. Com o capital e o poder de negociação que tinha, ele começou a abordar os seus concorrentes em Cleveland. A sua oferta era direta: ou vendiam a sua refinaria a Standard Oil por um preço justo, ou ele usaria o seu poder para os levar à falência. A maioria, vendo a inevitabilidade da situação, vendeu.
Este episódio ficou conhecido como o Massacre de Cleveland. Em poucos meses, a Standard Oil controlava quase todas as refinarias da cidade. Este foi o padrão que Rockefeller replicou por todo o país. Compra ou quebra, ele integrava verticalmente o seu império. Comprou florestas para ter a sua própria madeira para barris, fábricas para construir os seus próprios vagões-tanque e, mais importante, começou a construir os seus próprios oleodutos. Os oleodutos foram a sua arma final contra o poder das ferrovias. Ao construir uma rede de tubos que transportavam petróleo diretamente dos campos para as suas refinarias, ele tornou-se independente das ferrovias e reduziu os seus custos de transporte a uma fração do que eram antes. Ele podia agora transportar petróleo de forma mais barata, mais rápida e mais eficiente do que qualquer outra pessoa. O controle era total. No final da década de 1880, a Standard Oil controlava cerca de 90% da capacidade de refinação de petróleo nos Estados Unidos. Era um monopólio de uma escala nunca antes vista. Para gerir este vasto império, Rockefeller e os seus parceiros criaram uma nova estrutura corporativa, o Trust. A Standard Oil Trust era uma holding que detinha as ações das várias empresas que compunham o império, permitindo um controle centralizado e uma coordenação perfeita. Rockefeller tornou-se um mestre na eliminação da concorrência e na maximização da eficiência. Ele padronizou a qualidade do querosene, tornando a iluminação segura e acessível para milhões de americanos. O preço do querosene caiu drasticamente, tornando-se um produto de uso diário. De certa forma, ele trouxe luz à escuridão. No entanto, este poder imenso gerou um medo e ressentimento igualmente imensos. Jornalistas como a famosa Ida Tarbell, cujo pai foi um produtor de petróleo arruinado pela Standard Oil, expuseram as táticas implacáveis da empresa. Rockefeller foi retratado como um barão ladrão, um predador impiedoso que esmagava a pequena empresa e sufocava a livre concorrência para o seu próprio enriquecimento. A opinião pública virou-se contra ele e contra os grandes trusts. O governo americano, pressionado pela população, começou a agir. Em 1890, foi aprovada a Lei Antitrust Sherman, projetada para proibir monopólios e práticas comerciais restritivas. A Standard Oil tornou-se o alvo principal. Após anos de batalhas legais, em 1911, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ordenou a dissolução da Standard Oil. O império foi dividido em 34 empresas independentes. Entre elas estavam empresas que se tornariam gigantes por direito próprio, como a Exxon, a Mobil e a Chevron. Mas aqui está a suprema ironia. A dissolução da Standard Oil tornou Rockefeller ainda mais rico. Ele manteve as suas ações em cada uma das 34 novas empresas. E com o advento do automóvel e a crescente procura por gasolina, um subproduto que ele outrora teve dificuldade em vender, o valor dessas ações disparou. A sua fortuna pessoal atingiu níveis astronômicos, equivalentes a mais de 400 mil milhões de dólares hoje, tornando-o de longe a pessoa mais rica da história moderna. Depois de se retirar dos negócios, Rockefeller dedicou as últimas décadas da sua vida à filantropia, com a mesma escala e método que aplicou aos negócios. Ele acreditava que a sua riqueza era um dom de Deus e que tinha a responsabilidade de a usar para o bem da humanidade. Fundou a Universidade de Chicago, o Instituto Rockefeller para Pesquisa Médica, que foi fundamental na erradicação de doenças como a febre amarela, e a Fundação Rockefeller. Ele doou mais de $500 milhão, uma fortuna na época, estabelecendo um modelo para a filantropia moderna em grande escala. A história de John D. Rockefeller é um conto de dualidade. Ele foi um gênio da organização e um predador corporativo, um inovador que tornou a energia barata e um monopolista que destruiu a concorrência.
um cristão devoto e um negociador implacável. O seu legado é tão complexo quanto o império que construiu. Ele não inventou o petróleo, mas inventou a indústria do petróleo. E ao fazê-lo, ele não só construiu uma fortuna inimaginável, mas também alimentou a ascensão da América como uma superpotência global e inaugurou a era do petróleo, uma era cujas consequências, tanto boas como más, ainda definem o nosso mundo hoje. Obrigado por assistirem. Se gostaram desta imersão na história de um dos maiores titãs da indústria, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o nosso canal para mais histórias incríveis como esta. Vemo-nos no próximo vídeo.